Sabe aquela sensação de que nenhum jogo hoje em dia tem a qualidade de te prender como os antigos tinham? Parece que nenhuma história é tão interessante como um God of War 1 ou 2, e nenhum jogo é tão divertido pra juntar a galera e jogar junto como um Dragon Ball, um Bomba Pet 100% atualizado. Se a gente parar pra pensar, existem alguns fatos que podem levar a essa sensação. Eu resolvi separar alguns tópicos que fazem sentido na minha vida e como eu vejo os jogos hoje em dia. Nostalgia. Até hoje eu guardo com carinho a sensação de chegar em casa da escola rápido e ligar o meu Play 2 e embarcar num mundo que eu não ia entender nada por estar em inglês, mas mesmo assim era bom demais. Tipo num Resident Evil, God of War, GTA, Bully, WWE, Mortal Kombat, Crash. Eu ia poder seguir a lista aqui por horas e ainda assim ainda ter jogo que eu lembro com carinho. A jornada, de como era naquela época, a sensação de que tudo era mais simples, imersivo e divertido. O que pode acabar dando uma sensação de que eram melhores. O que acaba levando ao segundo ponto, a vida adulta. Conforme a gente cresce, naturalmente, a gente adquire mais responsabilidade, com isso menos tempo. E a não ser que seu trabalho seja jogar, esse hobby acaba se tornando algo com menos dedicação. Afinal de contas, se temos menos tempo, também precisamos priorizar melhor as escolhas. E nem sempre jogar acaba se tornando a melhor que a gente toma. E quando a gente decide jogar, acaba optando por tentar ser assertivo, escolher um jogo certo e que vá nos prender de verdade. Então, sério, você acha realmente que vale a pena jogar algum jogo genérico de jornada do herói? Não que sejam ruins, mas é porque a gente já viveu tanto essa história que talvez acabe se tornando só meio maçante mesmo. Às vezes a decisão de dizer que o jogo antigo é melhor seja apenas a falta de tempo de pesquisar sobre jogos melhores, ou o medo de investir em algum jogo que mais te afaste de querer jogar do que aproxime, que acaba nos levando ao terceiro ponto. A evolução do mundo dos jogos. Muita história muito boa já foi contada. E muito do que as máquinas podem entregar em questão de gráficos e jogabilidade já foi entregue. E a partir do momento que chegamos nesse ponto, ser inventivo se torna mais difícil ainda. Vamos aos exemplos, partindo da sexta geração até a atual. E só pra pontuar, eu resolvi falar só até a oitava geração, porque sinceramente na nona a gente não tem muitos lançamentos. Na época do Play 2 a gente teve Resident Evil 4. Podia não ter o roteiro mais rebuscado de todos, mas trazia o renovo pra franquia e uma imersão maior ainda nas batalhas contra os zumbis. Calanguinho. Cara, eu não consigo imaginar em hora o quanto eu joguei desse jogo. Eu zerava e ia criando desafios pra aumentar ainda mais a dificuldade do jogo. E parece que nunca enjoava. Nessa mesma época, a gente também teve God of War. Vamos falar a verdade. Poder controlar um cara que só tinha raiva dentro dele, descendo pau em Deus como Ares e Deus, era muito maneiro. Tanto de controle estragado foi jogado fora por causa desse jogo não tá escrito. E além disso, a gente também tinha jogos multiplayer local. Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3, Mortal Kombat Armageddon, WWE 2011. O que importava era juntar a galera e jogar sem se preocupar com a hora passando. Sétima geração. Bom, aqui a gente fala sobre uma geração que trouxe um crescimento incrível pro mundo dos jogos. Eu sempre fui um cara do PlayStation e falando sobre a minha experiência nesse console, tínhamos jogos incríveis como Uncharted 3, porque a experiência de jogar esse jogo é como de entrar em uma aventura real. Ou Black Ops 2, cara, esse jogo, o quão gigante foi esse jogo. O melhor Call of Duty tinha lançado, os zombies eram assustador e divertido, e o online desse jogo, pra mim até hoje, não existiu um FPS melhor. Até meus amigos que não eram tão fãs de FPS, eram viciados em jogar esse jogo. A gente também teve Mortal Kombat 9. E listando sobre grandes jogos, talvez esse seja bem mais pessoal do que os outros. Foram horas aprendendo combos, jogando modo história e andando na cripta. Você pode não ser o maior fã de jogos de luta, mas todo fã de games sabe que esse jogo trouxe de volta a vida de Mortal Kombat. E claro, eu jamais iria citar essa geração de jogo sem falar do jogo da minha vida, The Last of Us. Cara, esse jogo é perfeito, perfeito. A história não reinventou a roda, mas fez uma coisa que eu particularmente não tinha vivido no mundo dos jogos ainda. Trouxe uma imersão, uma sensação de que aquelas pessoas vivendo aquela jornada fossem pessoas próximas, amigo, família. Com 20 minutos de jogo eu tava emocionado com o início, e no fim eu senti a sensação de dever cumprido. Cara, é uma obra-prima. Bom, partindo para a oitava geração, a gente tem aqui jogos incríveis, como The Witcher 3. Eu lembro a primeira vez de ter jogado esse jogo e não acreditar que podia fazer um mundo tão rico como o daquele jogo. Incrível do início ao fim. A gente teve The Last of Us 2, talvez um dos mais controversos a serem citados na história dos games. Esse jogo não costuma ter meio termo, ou você ama ou odeia, e eu particularmente sou apaixonado por ele. Eu admiro a ousadia que tiveram e a proposta de trazer algo novo pra saga. A gente também tem o GOAT dos jogos. A gente é o melhor da geração e também o melhor da história. Red Dead Redemption 2. O que a Rockstar fez com esse jogo é insano. Toda a imersão que eles conseguiram fazer e tudo que é descoberto até hoje, mesmo depois de tantos anos, é algo que, para ser superado realmente,
só quando lançarem GTA 6. E eu espero que lance antes de eu fazer 40 anos. E esse é meu ponto. Jogos incríveis foram lançados, mas a maioria é continuação do que a gente já conhece. Não me entenda mal, tivemos Overwatch, que querendo ou não, na época foi incrível. E jogos como Bloodborne e Hollow Knight, que são impecáveis na geração também. Mas o fato é que quanto mais o tempo passa, mais complexo é criar novo. E talvez nos faça pensar que os jogos antigos são melhores. Ainda mais vivendo em uma fase em que os jogos e remakes, como sagas de Resident Evil e Silent Hill, e continuações inovadoras das sagas, tipo God of War, nos façam pensar que os produtos já lançados sempre serão superiores, mas não é uma verdade absoluta. Hoje a gente tem uma ascensão que nunca tivemos antes, a ascensão dos jogos indie. Hollow Knight, que eu citei antes, é uma obra-prima independente. Cada detalhe daquele jogo é impecável. A gente também tem outros exemplos, tipo Hades, que é um jogo extremamente divertido, extremamente desafiador. Roguelike não é o estilo que mais me prende, mas esse jogo tem algo especial que só ele tem. E falando sobre jogo indie, também tem um jogo muito especial que me trouxe de volta aquela vontade de sentar na cadeira e ficar jogando igual um moleque, sem parar até zerar. Dispatch. Que jogo bom. Ele é a prova de que a gente não precisa de gráficos hiperrealistas e jogabilidade complexa. Na verdade, a gente precisa de uma coisa. Um jogo que seja feito por quem realmente ama jogos. Por quem tem carinho não só com a indústria, mas com quem faz ela crescer. Os jogadores. E isso as empresas de jogos independentes sempre entregam. Porque optar por viver nadando nesse mar gigante, criando as próprias ideias e arte, não é pra qualquer um. É pra quem ama o que está fazendo. Talvez o problema não seja o período onde a gente tá, mas sim o fato de que a gente se perdeu no dia a dia e na rotina. E dito tudo isso, eu acho que a gente pode chegar em dois fatos em relação ao videogame. Eles, acima de tudo, são criados para que a gente possa se divertir. E se só jogos antigos te divertem, vai em frente. Joga eles. Mas ainda assim existem jogos bons. Seja como Resident Evil Requiem, que tá pra sair, o GTA 6, que vai sair, ou alguns subestimados, por exemplo, os jogos indies. Olho com carinho pra quem vive disso, e quer te entregar novamente aquele sentimento de como era bom ser uma criança que jogava videogame.